Ei, boa tarde! Boa tarde, crianças lindas do meu coração! Tcharam! Hoje é dia 17 de junho de 2020, quarta-feira. E a tia trouxe aqui uma mensagem para vocês. Ó! Guarde apenas sentimentos bons em seu coração, né? Às vezes a gente passa assim por alguma situação, por alguma coisa que não foi tão legal, né? Que nos machucou, que doeu, né? Que não foi aquela coisa assim que a gente esperava, né? E a gente fica chateado, rancoroso ou rancorosa, pensando naquilo, mas não é legal, né? Passou, já foi, já aconteceu, já resolveu. Se não resolveu, tem que resolver, né? Para que o nosso coração possa ficar em paz, tranquilo, tá? Crianças, ontem nós falamos um pouquinho de ciências da natureza, não foi? Nós falamos sobre a adaptação das plantas. Algumas plantas são carnívoras, outras são plantas que vivem no deserto, outras são aquelas que precisam de muita água para sobreviver, né? Aquelas plantas que tem retenção de líquido dentro dela, que consegue ficar num lugar seco. Falamos sobre as plantas do manguezal, que são aquelas plantas que vivem em lugar mais salobro, né? Que tem aquela água salobra, o solo argiloso, né? São características que permitem com que essa planta se adapte àquele lugar. Foi? Aí vocês fizeram as páginas 176 até a página 179, né? E agora nós vamos fazer a correção. Lá na página 176, nós temos aí um texto. Esse texto ele fala do seguinte: você sabia que as queimadas também ocorrem por causas naturais? Então as queimadas que acontecem nas matas, elas não acontecem apenas porque o homem, né, colocou, porque o ser humano colocou. Não, de forma alguma, né? Muitas vezes essas queimadas, elas acontecem de forma natural. Tá tanto calor, tá tão quente, né, que acaba pegando fogo, tá? Então o texto fala do seguinte, ó. Vamos ler aí, ó. Os seres humanos são os principais causadores da destruição de áreas verdes pelo fogo. Então, o ser humano é o principal causador do fogo nas matas. Mas isso não quer dizer que todos os fogos acontecem porque o homem colocou, tá? Contudo, as queimadas também podem acontecer em consequências dos raios que atingem árvores, provocando fogo, que rapidamente se alastra pela vegetação. A vegetação já está seca, né? Então acaba alastrando mais fácil. A grande surpresa é que essa queimada natural pode trazer benefícios às plantas. Aí você pensa, mas como que uma queimada pode trazer benefício para as plantas? Pode, gente, sabe por quê? Tem plantas, por exemplo, do cerrado, que elas precisam que esteja muito quente para que ela consiga, para que as sementes delas consigam germinar. Né? Então tem essas plantas sim, né, que precisam de uma alta temperatura, de um calor muito grande, né, para poder ela conseguir germinar, fazer com que as sementes germinem, tá? Então, olha, pode grifar, tá? Pode parecer estranho pensar que o fogo traz benefícios para as plantas, mas dependendo do tipo de vegetação e da frequência com que ocorrem, as queimadas podem sim permitir uma explosão de vida. Então, tá vendo? Tudo que é da natureza, gente, olha que benefício que traz. É o que acontece em áreas de cerrado, igual a gente acabou de explicar para vocês, né? As plantas do cerrado estão acostumadas com queimadas naturais, grifa isso. Então, as plantas do cerrado, elas estão acostumadas, né, com essas queimadas naturais, que acontecem naturalmente na natureza, tá? Bom, praticamente todas as plantas encontradas no cerrado desenvolveram mecanismos de tolerância ao fogo, ou mesmo dependem dele para a sua existência. Muitas espécies de plantas do cerrado florescem semanas após uma queimada ou necessitam das altas temperaturas do fogo para que suas sementes possam germinar. Grifa tudo isso, tá? Bom, o fogo das queimadas naturais também é importante para remover o mato seco que impede a luz solar de chegar ao solo. Tá vendo que importância que tem? As queimadas ajudam até a varrer, tirar aquela vegetação que tá ali,
né, morta. Sem essa luminosidade, muitas plantas não conseguem germinar ou crescer. É importante saber que as queimadas que ocorrem no cerrado, provocadas pela queda de raios, acontecem na época de transição da estação seca para a chuvosa e da chuvosa para a seca, sempre nessas épocas. Portanto, ocorrem de forma natural e em períodos em que ainda chove. Então, quer dizer, a própria natureza coloca o fogo, né, e tira com a chuva. Assim, o fogo é naturalmente controlado pela própria chuva. É a perfeição da natureza, tá? O mesmo não ocorre com as queimadas causadas pelo ser humano. Quando o homem coloca fogo na natureza, é diferente, né? Ele causou aquilo ali numa outra época, num determinado momento, né? Então, não tem como a natureza sobreviver a tantas queimadas assim. Quando é da própria natureza, normal, acontece. Tá? Bom, o mesmo não ocorre com as queimadas causadas pelo ser humano, que são mais frequentes na estação seca, destruindo grandes áreas de vegetação, incluindo florestas que estão adaptadas ao fogo. Aí logo embaixo pergunta, por que as queimadas naturais são importantes para o cerrado? Porque muitas plantas que estão no cerrado, elas precisam desse calor de altas temperaturas para que as suas sementes consigam germinar. E é bom também que essas queimadas vão limpando naturalmente, né, essa vegetação que está ali morta. Essa é a resposta, tá? Aí tá lá, o que faz o controle das queimadas naturais impedindo que o fogo se alastre? Quando a própria natureza coloca fogo, né, o que acontece, como que faz esse controle? Como a própria natureza faz esse controle? Com a chuva. Lembra que falou da chuva para seca, da seca para chuva? Nessa transição? Então, a própria chuva, ela apaga o fogo. Porque as queimadas causadas pelo ser humano são geralmente prejudiciais, né? Porque o homem coloca, num determinado período, coloca muito fogo e a natureza não dá conta de limpar de tirar esse fogo, né? Então, assim, elas não estão adaptadas para as queimadas que o homem faz, tá? Aí pediu na questão 2, descobrir as palavras no quadro. Letra A, termo que indica determinada característica capaz de permitir aos seres vivos sobreviver nos ambientes em que se encontram. Aí vocês vão procurar aí, nós temos a palavra adaptação, tá lá em cima. Mariposa, ó, adaptação. Depois, mariposa. Depois nós temos carnívoras. Depois, espinhos, insetos, perfume. Respondendo aí todas as perguntas que estão aí, tá? Da questão 2. Aí, lá na questão 3, tá lá, tem um texto falando sobre o manguezal. Aí, depois que vocês lerem o texto, tá perguntando, olha, para viver em ambiente tão peculiar, né, diferente, com água salobra, aquela água rica, né, em vários nutrientes, né, as plantas dos manguezais apresentam adaptações. Quais dessas aqui? Que tipo de adaptação? É a letra E. São raízes respiratórias, as raízes dos manguezais ficam para fora da água, né, elas são aéreas, né, que crescem para fora do solo. Aí nós temos aqui mostrando, olha, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? As raízes ficam pra fora, geralmente as raízes são pra dentro, não são? Aqui, ó, elas são pra fora, tá vendo? Pra fora do solo, ó. Tudo são raízes aéreas, né, que a gente fala, tá? O que permite absorver o gás oxigênio diretamente do ar. Então, ela tira o oxigênio diretamente do ar, tá vendo? Não precisa ir lá no solo. 4. Observe o esquema a seguir, que ilustra um dos tipos de polinização em plantas angiospermas, feitas por insetos. Então, nós temos a abelha, que é um agente polinizador, né? Ela sai de uma planta e vai para outra. Tá vendo? Ela vai em busca de alimento, ela é atraída pelas flores coloridas, pelas cores perfumadas, né? Aí ela vai ali, ela pousa ali, né? E dali ela vai para uma outra planta. Então, essa aí, a questão é a letra C, grãos de pólen, tá vendo? Ela sai de uma e vai para outra, tá? Na questão 5, relacione as colunas. Nós temos a polinização, nós temos o solo pobre em minerais, clima seco e o manguezal. Por exemplo, cores perfumadas. O que faz as cores perfumadas? É a polinização. O inseto só faz a polinização naquelas cores, naquelas plantas que têm cores e perfumes, tá? Então, cores e perfumes. Solo pobre em minerais,
né? São as plantas carnívoras, elas conseguem viver em solos pobres em minerais. Clima seco, aí o tronco de cascas grossas, esses troncos de cascas grossas conseguem reter o líquido dentro dele, tá? Então no período que está seco, ela consegue ali, né, aquela água que está guardadinha, ela sobreviver. E o manguezal são as raízes escoras para fora do solo, tá? Aí nós temos a Vitória Regia, que é uma planta amazônica, que ela é adaptada em ambiente de água doce, né? Ela é muito grande, tá vendo? É uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Grifa isso é importante saber, tá? Sua folha circular é capaz de suportar até 40 quilos. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem até 40 quilos, consegue ficar navegando nela, igual um barquinho, né? Faça pesquisa sobre as adaptações comuns em plantas aquáticas que permitem que elas sobrevivam nesse ambiente. Então, a questão 6, eu quero uma foto e colocar na plataforma, tá? Vocês vão pesquisar, vão compreender o que está escrito lá e vão passar com as palavras de vocês. Não é para copiar o que está escrito lá, não. Vocês vão ler, compreender e escrever, tá bom? Então, ó, lembrando, né, da nossa mensagem aí, ó, para vocês guardarem somente, né, sentimentos bons no coração de vocês, tá bom? E não deixe de estudar. Todos os dias estudar um pouquinho, tá? Tenham responsabilidade, vocês já estão grandes, né? Senão, como é que vai ser o ano que vem no 6º ano? Então, tem que começar de agora, tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.